Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social. Olá, você já ouviu falar em glaucoma? Pois fique atento, porque estamos falando de um problema muito sério e silencioso. O glaucoma é uma doença causada pela lesão do nervo óptico relacionada à pressão ocular alta, mas a pressão dos olhos só pode ser medida por um médico. Por isso, muita gente tem essa doença e não sabe, porque não faz visitas preventivas aos oftalmologistas. Para falar sobre o glaucoma, o Viva Saúde desta semana recebe a médica Daiane Dantas Cury. Ela é oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata. Bem-vinda então ao programa, doutora Daiane. O que é o glaucoma? O glaucoma, como você falou, é uma alteração que nós temos no nervo óptico e essa alteração ela vai causando danos visuais, perdas visuais progressivas, né? Ela cursa também com alterações no campo visual, no campo de visão da gente. A gente vai perdendo visão periférica. E o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a pressão intraocular aumentada, é a pressão dos olhos alta. Ela é silenciosa mesmo, assim, ela não apresenta nenhum sintoma? Não é possível que eu tenha qualquer coisa que me indique para procurar um médico? Uhum. Geralmente, o glaucoma é uma doença assintomática, é uma doença silenciosa, que o paciente não sente nada. E quando ele começa a ter sintomas, geralmente essa doença já está numa fase mais avançada, né? Quando ele começa a ter perdas visuais e dor nos olhos, é porque essa doença já está num grau mais avançado. Nas fases iniciais, o glaucoma ele é assintomático, então muitas vezes o paciente tem e não está sentindo nada, não tem déficit visual, não tem queixa nenhuma, então ela é uma doença silenciosa. Por que ela é tão grave? Ela realmente leva à cegueira? Todo mundo que tem glaucoma e não trata fica cego? O glaucoma, quando não tratado, ele leva à cegueira irreversível, né? O glaucoma é a maior causa de cegueira, tanto no Brasil quanto no mundo, de cegueira irreversível. Que quando você chega a perder a sua visão, não tem como mais reverter aquela situação. Então, o paciente que não é tratado, que evolui para um glaucoma avançado, ele perde a visão e pode ficar cego sim. Porque tem cegueira que é reversível? Tem algumas alterações que nós temos nos olhos, que podem momentaneamente levar à cegueira, como por exemplo a catarata, mas quando é feita a cirurgia de catarata, a visão do paciente pode retornar satisfatoriamente. Toda vez que a gente vai ao oftalmologista fazer consulta de rotina, você já disse pra gente no outro programa que a gente deve ir, por exemplo, criança deve ir todo ano e adulto também. Né? Igual a gente mulher vai ao ginecologista fazer o preventivo, deve ir ao oftalmologista todo ano fazer também um preventivo. As consultas de rotina. Nesses exames sempre é medida a pressão do olho? Sempre é medida a pressão intraocular e avaliado o fundo de olho, né? Que o glaucoma é uma alteração no nervo óptico. Então, esse exame do paciente, a gente vai avaliar fundo de olho e avaliar a pressão intraocular. E os pacientes também que têm história na família, que o pai ou a mãe ou os irmãos têm glaucoma, eles têm uma predisposição maior ao desenvolvimento da doença. Então, são pacientes que a gente já fica também atento no consultório, que eles estão mais predispostos a desenvolver o glaucoma que outras pessoas que não têm história familiar. A indicação é sempre a pressão alta no olho? Uma vez que você diagnosticou, por exemplo, a minha mãe tem glaucoma, né? Ela pinga um colírio todo dia para controlar a pressão dos olhos. Eu vou ao oftalmologista, eu não tenho pressão alta nos olhos, mas uma vez que eu tenha, o tratamento é esse? É controlar a pressão? Isso resolve? Esse é o único tratamento?
O tratamento principal do glaucoma é com colírio, né? E 90% dos casos nós conseguimos fazer um bom controle do glaucoma. Hoje em dia a indústria farmacêutica na questão dos colírios já evoluiu bastante. Então, grande maioria dos pacientes nós conseguimos um controle da pressão ocular e um controle também da doença apenas com os colírios. São poucos casos que precisam de tratamentos mais invasivos, como laser, cirurgia. Então, só nos casos que nós não conseguimos controlar essa pressão com os colírios, que é necessário outros tipos de tratamento. Então, uma vez controlando a pressão ocular, o glaucoma está sob controle? Sob controle. É uma doença crônica que sempre tem que estar tratando. Não quer dizer que melhorou a pressão e tem que parar de pingar o colírio, não. Assim como a hipertensão arterial sistêmica, o paciente tem que tratar o resto da vida, porque é uma doença crônica. Ela tem acompanhamento e tratamento, mas ela não tem cura. Então, você sempre tem que estar tratando e acompanhando. Então, o colírio, para quem tem glaucoma, tem que ser usado para sempre? Para sempre. É uma conquista nova da medicina, esse colírio que controla a pressão? Muita gente ficava cega por causa do glaucoma, era uma doença incurável, assim? Nos últimos 30 anos, a indústria farmacêutica dos colírios evoluiu bastante, porque antigamente a gente tinha pouco recurso com os colírios. Então, muitas vezes, mesmo usando os colírios, não tinha um controle eficaz da pressão. Então, muitas vezes era indicadas cirurgias, né? E esse paciente acabava evoluindo mesmo fazendo tratamento. Hoje em dia a gente já tem medicações muito eficazes, que elas controlam muito bem a pressão e evitam do glaucoma estar evoluindo. Uma vez que ele já foi detectado, né, descoberto num maior grau, não existe cirurgia para glaucoma? Ainda que você não tenha ficado cego? O tratamento, a gente insiste com ele sempre, né? Então, assim, o intuito, mesmo que o paciente já tenha perdido um pouco da visão, é manter aquela visão que ele já tem, evitar que ele perca o pouco de visão que ele já tem. Então, se a pressão ocular não está sendo bem controlada com o uso de colírios, é necessário um procedimento cirúrgico ou um procedimento a laser para fazer esse controle adequado, para evitar que o paciente perca, mesmo que seja pouco, aquele resto de visão. Que ele tenha, né? Se você falou que quem tem esse fator hereditário, quem tem na família tem um pouco mais de propensão. Existem outros fatores assim que você possa fazer para prevenir o glaucoma? Outras atitudes que você possa prevenir, além da consulta ao oftalmologista, uma vez que você já tenha, por exemplo, essa propensão familiar? Os principais fatores de risco do glaucoma, o principal deles é a pressão intraocular aumentada, que você vai estar diagnosticando no consultório com seu oftalmologista. Existem outros fatores também de risco ao desenvolvimento do glaucoma. Pacientes de raça negra, né, tem maior predisposição ao desenvolvimento de glaucoma. Pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que têm uma miopia muito elevada também têm maior predisposição a desenvolvimento do glaucoma. E pacientes que têm na família algum caso, algum parente, né, de primeiro e até de segundo grau que tenha glaucoma. Essas pessoas, é sempre importante estar fazendo a consulta de rotina, que são pessoas suspeitas de glaucoma. São fatores assim que se conjugam, né? Mas quem tem pressão alta, normal, pressão sanguínea alta, tem uma propensão grande assim? Tem que tomar um cuidado muito maior? Tem uma predisposição maior. Tem a ver a pressão ocular com a pressão sanguínea? Não tem a ver, não quer dizer que quem tenha hipertensão arterial tenha pressão alta nos olhos. Mas essa pessoa que tem hipertensão tem uma chance maior de desenvolver o glaucoma do que uma pessoa que não tenha, tá? Então, não é a pressão intraocular, ela não é relacionada diretamente à hipertensão, mas a hipertensão leva a uma chance maior de apresentar glaucoma.
Quando a pessoa vai ao seu consultório e você detecta uma pressão ocular aumentada, é fácil convencê-la de que realmente tem que existir essa prevenção? O glaucoma é uma doença assim, que as pessoas conhecem bem e sabem da gravidade dela? Hoje em dia, como os meios de comunicação já difundem mais essas patologias, né? Já existem campanhas que são feitas pelos oftalmologistas, até pela mídia mesmo, orientando o paciente sobre o glaucoma, sobre a gravidade dessa doença. Então, grande maioria dos pacientes não tem resistência a um tratamento. Uhum. Tem muitas pessoas ainda que não têm a informação da gravidade da doença, mas são pessoas que a gente orientando direitinho, explicando as alterações que ele pode vir a ter, como que é feito o tratamento, essas pessoas aderem adequadamente ao tratamento. O tratamento é o colírio, não é? E uma vez que você pinga o colírio todos os dias, tem uma boa rotina, uma boa disciplina, mantém a pressão ocular sob controle, ainda existe uma chance do glaucoma continuar piorando? Ainda assim, ele tem risco de piorar. Por isso que o paciente glaucoma, a gente acompanha mais de perto no consultório. Uhum. Então, geralmente são pacientes que a gente acompanha de 3 em 3 meses no consultório, que aí através de exames, tanto da pressão ocular, que a gente vai estar vendo, quanto de campo visual, a gente vai estar avaliando se essa doença está progredindo ou não. Uhum. E se em algum momento ela estiver progredindo, a gente tem que tomar outras medidas ou às vezes acrescentar um outro colírio para ter um resultado ainda mais eficaz. Nós vamos parar o programa por um pequeno intervalo, mas a gente volta logo falando então no segundo bloco ainda sobre glaucoma, mas também sobre catarata e cirurgias de correção ocular. Não saia daí, a gente volta já. O Viva Saúde dessa semana está de volta para conversar mais com a médica oftalmologista Daiane Dantas Cury. Hoje nós estamos falando sobre catarata e glaucoma. Já falamos bastante sobre glaucoma no primeiro bloco. Vamos falar sobre a catarata. Todo mundo vai ter problema de catarata assim que ficar mais velho? A catarata, inevitavelmente, é uma alteração, né, do idoso e que a pessoa vai ter com o passar dos anos, geralmente ela se inicia a partir de 60 anos. Então, todo mundo, com o próprio envelhecimento, do envelhecimento natural do organismo, vai desenvolver a catarata. Quais que são os sintomas? O que é a catarata? A catarata é uma opacidade, é um envelhecimento que nós temos da lente natural do olho da gente, que é o cristalino. Uhum. Então, com o passar dos anos, essa lente que quando nós somos jovens, ela é bem transparente, ela vai ficando mais opaca. Então, o paciente começa a enxergar parecendo que tem uma nuvem na frente, as cores já não são tão vivas como ele via quando era mais jovem e vai tendo mais essa dificuldade, essa visão mais que os pacientes falam, parece ter uma nuvem na frente. Então, a visão vai ficando mais embaçada aos pouquinhos, né? E à medida que essa catarata vai piorando, pioram também os sintomas e vai diminuindo aos pouquinhos a visão. Tem uma idade? A partir dessa idade já começa a ter esse problema? Geralmente, a partir dos 60 anos, começa a ter a catarata, né? Que é a catarata senil. Mas tem outras causas de catarata também. Então, o paciente que teve algum trauma no olho, ou o paciente que tem diabetes, ele acelera um pouco mais esse processo de envelhecimento, né? Então, ele pode ter catarata mais jovem, antes desses 60 anos, né? E pode ser mais tarde também? Tem gente que consegue ter uma qualidade visual melhor já mais velho? Com certeza, isso aí geralmente é a média, né? Mas tem pacientes que vão começar a desenvolver catarata, já está com uns 69, 70 anos, né? Então, isso não é uma regra. Então, o sintoma é essa opacidade, como se tivesse a nuvem. Mas como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito no consultório, através do exame de biomicroscopia. A gente avalia por esse exame, né?
se tem catarata e qual o grau dessa catarata, né? Porque às vezes é uma catarata inicial, o paciente vai no início, logo quando começa a ter, é uma catarata bem incipiente, né? Que ela não chega a prejudicar tanto a visão, que às vezes mesmo tendo esse pouquinho de catarata, ele ainda tem uma visão satisfatória. Com o tempo, ela vai piorando aos pouquinhos. Então, se é verdade que todo mundo vai ter catarata, né? Ainda mais que a população anda envelhecendo cada vez mais, todo mundo vai ter que operar de catarata um dia? Uma hora vai chegar um momento que vai ser necessária a cirurgia de catarata. O tratamento da catarata é cirúrgico. Não tem remédio, não tem colírio para tratar a catarata. A catarata, o tratamento dela é cirúrgico. Então vai chegar um momento que mesmo a gente fazendo um óculos novo, aquele óculos não vai dar a visão de qualidade para o paciente. Aí nesse momento é indicado a cirurgia de catarata para a gente fazer essa correção e devolver ao paciente a visão satisfatória. Quem opera diz que é quase um milagre, né? Tem pessoas na família assim que parece que volta a viver, assim, a ver o mundo com outros olhos, literalmente. Essa cirurgia é tranquila, é segura, é feita em consultório? Essa cirurgia é uma cirurgia delicada, né? Porque é uma cirurgia feita nos olhos, tudo. Mas é uma cirurgia que é bem difundida hoje em dia. Existem técnicas modernas que a gente faz a cirurgia com mais segurança, né? É uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, no centro cirúrgico. Geralmente o paciente não precisa ficar internado, a cirurgia é realizada, após ter alta ali daquele procedimento, ele já vai para casa, não precisa dormir no hospital. Ah, então é no mesmo dia? No mesmo dia, opera e vai para casa. Não opera os dois olhos no mesmo dia? Não, sempre a gente opera um olho, quando esse olho melhorar, a gente opera o outro. Geralmente com intervalinho de 1 mês, mais ou menos, aí a gente opera o outro olho. Nunca operamos os 2 olhos juntos, não. Como todo mundo vai ter que fazer, acho que essa pergunta é interessante. O pós-operatório é tranquilo? O que se espera de uma cirurgia de catarata? Olha, o pós-operatório da cirurgia de catarata basicamente é fazer o repouso, né? Não carregar peso, não fazer extravagância após a cirurgia e usar as medicações prescritas corretamente, né? E aos pouquinhos, a partir do momento que inicia o tratamento com os colírios, cada dia mais vai melhorando a visão, né? Porque na fase inicial tem aquela inflamação ali do próprio ato cirúrgico, que com os primeiros dias após o tratamento já vai melhorando bastante a visão. Se coloca uma lente nessa cirurgia, uma lente no olho? Isso, a cirurgia de catarata a gente retira aquela lente do olho, a lente natural do olho da gente, que ela já está opacificada, e a gente coloca uma lente artificial nova que vai permitir a qualidade de visão do paciente adequada. E dá certo sempre? Sempre dá certo. Tem casos, né, que a gente tem que fazer a cirurgia em 2 tempos, né? Mas maioria dos casos a gente já faz a cirurgia, já coloca a lente e dali, a partir do momento que o paciente vai fazer no pós-operatório, a visão, ele já nota a melhora da visão. É uma cirurgia coberta pelo SUS, pelo plano de saúde? Quem tem esses problemas deve procurar um oftalmologista, por exemplo, na saúde pública? É uma cirurgia que é disponibilizada no Sistema Único de Saúde, então é realizado pelo SUS e também os planos de saúde também cobrem essa cirurgia, né, quando é necessário para os pacientes. Aqui em Viçosa se faz muito? Aqui em Viçosa é feita a cirurgia de catarata, né, então nós fazemos sim essa cirurgia aqui em Viçosa e sempre tem um movimento grande de pacientes que precisam fazer essa cirurgia. Nós estamos falando de cirurgia, e essas outras cirurgias de correção, por exemplo, quem quer parar de usar óculos, quem pode e deve procurar um oftalmologista para fazer essa cirurgia para deixar de usar óculos ou lente de contato? Em que casos? Primeiramente, essas cirurgias para correção de grau é uma cirurgia que o próprio paciente indica, ou seja, é uma manifestação, um desejo do paciente. É diferente de uma cirurgia de catarata,
que é um tratamento, né, para melhorar a visão. No caso das cirurgias refrativas, que são essas cirurgias para correção de grau, né, tem que primeiro ter esse desejo do paciente ou a necessidade do paciente de não usar óculos ou às vezes não pode usar lente de contato. A partir do momento que é manifestado o desejo, tem que ser feito exames específicos para avaliar se ele não tem nenhuma contraindicação. Então, através de exames, você vai avaliar a córnea desse paciente para ver se não tem nenhuma contraindicação à cirurgia. Então, fazendo esses exames pré-operatórios de rotina e esses exames não tendo nenhuma contraindicação à cirurgia, a cirurgia pode ser feita com um resultado muito bom também. Para todo mundo, porque, por exemplo, quem tem miopia é quem não enxerga bem de longe, a hipermetropia não enxerga bem de perto. Isso. Não é isso? Serve para as duas? Já Quem existe tem os cirurgia, dois problemas? Geralmente, ou o paciente vai ter, quando tem problemas conjugados, ou ele tem miopia e astigmatismo, ou hipermetropia e astigmatismo. Ele nunca vai ter no mesmo olho hipermetropia e miopia. E já existe correção cirúrgica, né, essas cirurgias refrativas, para todas essas alterações. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.